Muito bem. Vamos então começar a segunda etapa do nosso evento. Nós teremos agora um painel. Ele será moderado pelo Dr. José Adriano Filho, que apresentará então os participantes do painel. Mas antes, o Dr. Vanderlei, diretor da Unida, gostaria de apresentá-los, o Dr. Barnes e o Dan. Então, Vanderlei, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria mais uma vez a gente estar nessa manhã juntos. Eu queria rapidamente convidar aqui à frente o professor Dr. Craig Barnes, que eu gostaria de apresentar a vocês. Vamos recebê-los de volta. Como eu disse ontem à noite, ele não estava se sentindo muito bem em função da viagem, mas já se recuperou plenamente. E para nós é uma honra muito grande poder receber o professor Craig Barnes aqui na Faculdade Unida. Ele é o presidente do Seminário Teológico de Princeton. E em janeiro desse ano eu estive em Princeton firmando um convênio acadêmico junto com essa instituição. Estive lá em outubro, depois retornei em janeiro. O Seminário Teológico de Princeton é um seminário de 200 anos de existência, um dos seminários mais tradicionais do mundo, uma das principais instituições de ensino teológico no mundo. Instituição essa que manteve ao longo de muito tempo um relacionamento com a América Latina, né? Desde o século XIX, quando veio para o Brasil, para ser exato, em 1859, um ex-aluno do seminário de Princeton, Ashbel Green Simonton, e fundou o presbiterianismo no Brasil. Além disso, nós poderíamos nos lembrar também de Robert Speer, que foi o líder na organização do Congresso do Panamá, o famoso Congresso do Panamá, em 1916, através de uma organização que ele coordenava nos Estados Unidos. Também o John Mackay, que foi um dos presidentes de Princeton e teve uma longa relação de trabalho missionário no Peru, no Uruguai, esteve aqui no Brasil tantas e tantas vezes. E nós não poderíamos deixar também de lembrar do missionário Richard Shaw, que, como vocês sabem, foi uma das figuras mais influentes no protestantismo brasileiro nas décadas de 50 e 60 e nos anos que se seguiram. Tantos pastoras, líderes de igrejas foram influenciados por esse, que é um ex-aluno do seminário de Princeton, Richard Shaw, e depois se tornou também professor de Princeton. Nas últimas décadas, porém, o seminário ele não tinha muito contato mais com a América Latina, nos últimos, eu diria, talvez 20 ou 30 anos. Então, para nós é uma alegria grande poder retomar essa relação com essa instituição tão importante, uma relação que já está frutificando, além deles nos ajudarem na compra de livros para a nossa biblioteca, há também a possibilidade de nós recebermos, na verdade está certo de recebermos estudantes de Princeton. No próximo ano virá um grupo de mais ou menos 15 estudantes, ficarão 4 ou 5 dias aqui no mês de abril do próximo ano, e vamos receber também alguns estudantes. Na realidade, a faculdade está intermediando a relação com algumas igrejas. Eles têm um trabalho no mestrado deles, preparando pastores, e é exigido desses alunos que eles fiquem por 10 semanas num campo missionário atuando numa igreja sob supervisão. Então já está certo a vinda de um estudante para ficar aqui durante o período do verão deles lá, no próximo ano, para atuar numa igreja aqui no Brasil e entender como que é o pastorado, o dia a dia de um pastor. Então essa é uma outra coisa possível. Nós temos atualmente um professor nosso fazendo pós-doutorado em Princeton, o professor Ronaldo Cavalcante. Já estamos articulando a possibilidade de um outro professor para o próximo ano. E amanhã nós vamos lançar o primeiro volume de uma série chamada Cristianismo Mundial e Religião Pública. O primeiro volume foi organizado por mim, pelo professor Ronaldo, professor aqui da Faculdade Unida, e por um professor de Princeton, professor Raimundo César Barreto. Então, dentre outros motivos, a vinda do professor Craig Barnes tem a ver com isso também, com o lançamento desse livro,
que eu diria sedimenta ou solidifica definitivamente essa relação acadêmica entre a Faculdade Unida e o Seminário de Princeton. Então eu queria dizer para o professor Barnes que realmente para nós é um privilégio, um prazer e uma grande honra recebê-lo aqui, e nós desejamos que ele possa se sentir bem, que essa experiência possa ser enriquecedora para a vida dele também. Gostaria que ele fizesse uma saudação agora para nós. I bring you greetings from your brothers and sisters in Christ at Princeton Theological Seminary. Eu estou trazendo aqui então saudações dos seus irmãos em Cristo no Seminário Teológico de Princeton. I'm very grateful to Wanderley for the invitation to be at this conference. Eu estou muito feliz com o convite de vocês para estar aqui nessa conferência. And I apologize that I did not bring Portuguese with me. E eu me desculpo por não ter trazido a língua portuguesa comigo. It's a great failing on my part. It humbles me. I'm sorry. E é uma grande falha minha. Desculpa. Princeton Seminary takes its partnership with Faculdade Unida very seriously. E a gente leva muito a sério essa parceria com a Faculdade Unida. The publication of this new book we're very excited about. It's an honor to support it. E é uma honra a gente apoiar então a publicação desse livro, e a gente ficou muito feliz com essa publicação. The seminary used to have a great deal of commitment and influence and partnerships in Latin America. Como foi dito pelo Vanderlei, né, o seminário de Princeton costumava ter uma relação muito próxima, né, e um compromisso com a América Latina. John Mackay, one of my predecessors, spent most of his career here. E o John Mackay, sorry? John Mackay. Was what? One of my predecessors, president before me. Foi o presidente antes de mim. Spent most of his career here. E ele acabou gastando o tempo da carreira dele aqui no Brasil. So we're eager to reconnect and reestablish partnerships in this cherished part of God's world. E a gente então profundamente deseja reconectar, restabelecer esses laços e dispensar a graça desse lado do mundo. So thank you for the invitation to come back. Obrigado então pelo convite. Eu queria também convidar aqui o Dan Gonzalez para que ele faça uma saudação aqui. Como eu disse ontem para vocês, vamos receber o Dan, por favor, Dan. Ele é diretor executivo da CETELA e ele vai poder falar um pouco sobre a instituição para nós. Obrigado, Wanderley. Mas eu quero pedir uma desculpa a vocês, porque meu portunhol não é muito bom. Então, eu prefiro respeitar a língua e falar em espanhol, despacio. Quero traer, a nombre de CETELA, un saludo grande para la Facultad Unida de Vitoria, de la cual hace parte de CETELA. Quiero agradecer a Wanderley por la oportunidad de recibirnos en este seminario internacional. Para nosotros era muy importante poder estar presentes en este lugar. La facultad es una de las recientes integraciones a CETELA y creemos que también es una institución que puede aportar mucho a la vida de esta comunidad de educación teológica ecuménica para Latinoamérica y el Caribe. Reciban todos ustedes, profesores, estudiantes de la facultad, nuestro saludo, reciban nuestro reconocimiento. El tener esta oportunidad para nosotros es muy, de verdad, muy importante. A partir de mi gestión, yo he querido compartir con las instituciones de CETELA el hecho que donde hay una institución de CETELA, ahí está CETELA. Siéntanse embajadores de esta comunidad y de esa manera también podamos alentar el compromiso de la formación teológica, de la producción teológica en América Latina, y lancemos un mensaje fuerte al mundo de la educación teológica y de las iglesias en el mundo. La teología de Latinoamérica, la teología caribeña es pertinente,
es importante y es trascendental para el pensamiento teológico. Muchas gracias por esta oportunidad, Vanderlei, muchas gracias por esta oportunidad, Facultad Unida de Vitoria, que el Señor siga bendiciendo sus trabajos. Bem, sem mais delongas, então vamos passar a palavra para o Dr. José Adriano Filho. Ele fará as apresentações e dirigirá o trabalho até o seu término. Muito obrigado, Oswaldo. Bom dia a todas e todos. Nesta segunda parte da manhã aqui, o que nós faremos é uma conversa. Essa conversa, como o nosso encontro tem como tema a vida, esperança e justiça, e a relação do pensamento do professor Jürgen Moltmann e América Latina, o que nós faremos é levantar algumas questões, não propriamente questões, alguns temas que perpassam a atividade teológica dele e ouvir dele um pouco sobre estes temas, né? E para a gente fazer isso, nós temos aqui, então, além do professor Jürgen Moltmann, já apresentado a vocês, que fez a conferência ontem, o professor Levi, que falou hoje cedo, que também já disse, foi aluno do professor Moltmann na Alemanha e estudou sob a orientação dele lá na Alemanha, né? E também o professor Nelson Kilp, que é o nosso intérprete para o professor Jürgen Moltmann, que é professor desta casa, é pastor da Igreja Luterana e também professor dessa casa, professor de Antigo Testamento. Então, a nossa conversa, ela girará, portanto, em torno de alguns temas que, de alguma forma, então, estão presentes. É claro que o pensamento do Jürgen Moltmann e as obras dele são muitas, são vastíssimas, e aqui a gente só quer tocar em alguns pontos, já que, como já ressaltado aqui desde ontem e também na parte da manhã pelo professor Levi, essa teologia ela tem uma relação muito próxima com a vida, né? Com as pessoas, né? É ali onde que está o ser humano que isso acontece, né? Então, nesse sentido, eu já passo para a primeira consideração. E só uma observação, Levi, você fica à vontade para a sua participação e a sua contribuição nesse momento. Tá? Então, o primeiro ponto que eu coloco está relacionado com a questão da teologia, a esperança e a experiência de vida. Professor Moltmann, o início da sua reflexão teológica está relacionado com uma experiência pessoal que mais tarde transcende para toda a sua vida. Sua experiência durante a Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o encontro consigo mesmo e com o mundo que o cercava, bem como seu encontro com Deus, que lhe era desconhecido, mas que aos poucos se revelava em esperança para um novo começo, para uma nova vida. Você afirma: em minha juventude fui salvo pela esperança de Cristo. Ele a planificou até hoje com a energia do Espírito Divino. Ele me permite saudar todas as manhãs em que me é dado viver com a alegria adventícia do reino de Deus. Eu ainda estava à procura, porém sentia que Deus me atraía e que eu não o procuraria se Ele já não me tivesse achado. Estas experiências de morte e de resignação converteram-se no seu primeiro locus teológicos, o local de reflexão teológica, de partida para o trabalho da teologia, a raiz de seus esforços teológicos, e continuam sendo até hoje no recôndito da sua alma.
Você poderia falar um pouco sobre essas experiências e a relação delas com a teologia? Ja. Nachdem wir den enthusiastischen Vortrag von Levi Bastos gehört haben, bitte ich Sie Geduld. Depois de nós termos ouvido a palestra entusiásticas de Levi Bastos, eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Ich spreche nicht brasilianisch, sondern spreche über einen Übersetzer zu Ihnen. Eu não falo português, mas eu falo através de um tradutor para vocês. Das fordert viel Geduld. Isso exige um pouco de paciência. Zu Ihrer Frage, ich war bevor ich Professor wurde, gegen meinen Willen 5 Jahre Gemeindepfarrer. Antes de eu ser professor universitário, eu fui durante 5 anos pastor de comunidade. Und fand es sehr spannend, jeden Sonntag zu predigen. Eu achava muito interessante pregar a cada domingo. In einer Predigt muss man das rechte Wort zur rechten Zeit zu den rechten Menschen finden. Numa prédica a gente tem que encontrar a palavra certa na época certa para as pessoas certas. Ein Wort, das tröstet und befreit und ermutigt. Uma palavra que consola, que liberta e anima. Und als Professor muss man die rechte Lehre lehren. E como professor a gente deve ensinar a reta doutrina. Ich habe immer diese Predigt Abenteuer in der Theologie gesucht. Eu sempre procurei dentro da teologia essa aventura da prédica. Die rechte Theologie zur rechten Zeit zu den richtigen Menschen. A teologia certa, na época certa, para as pessoas certas. Martin Luther hat einmal gesagt, jeder Christ ist ein Theologe. Jeder Christ, der glaubt und zu verstehen sucht, was er glaubt, ist ein Theologe. Uma vez Martim Lutero disse, cada cristão é um teólogo. Cada cristão que busca saber, entender o que Jesus Cristo é, esse é um teólogo. Und das muss den Theologen in Unida und in Tübingen und in Princeton gesagt werden. Akademische Ausbildung macht noch keinen Theologen. Isso deve ser dito em todas as faculdades de teologia, tanto aqui como acolá, que um bom estudo acadêmico ainda não perfaz um teólogo. Wir müssen auf die Theologie des Volkes hören. Temos que ouvir a teologia do povo. Ein rechter Theologe hört, bevor er spricht. Um teólogo verdadeiro ouve, escuta antes de falar. Und darum habe ich die Erfahrungen meines Lebens, des Lebens meiner Kirche, des Lebens meines Volkes immer auf die Theologie bezogen und die Theologie auf das Leben, das ich führe im Glauben und das die Kirche in Deutschland führt und auf das deutsche Schicksal nach dem Kriege bezogen. Por isso eu sempre tentei relacionar as experiências com o meu povo, com a minha igreja, com a minha vida, com a teologia que eu fazia. Aber wenn ich weiterrede, kommen wir nicht zu den anderen Fragen. Mas eu vou parar por aqui porque senão nós não vamos conseguir passar todas as perguntas. É exatamente nessa mesma perspectiva. Eu tinha o interesse de saber, em função inclusive de uma conversa recente que nós tivemos, nós estávamos na cidade mais bonita do Brasil, no Pão de Açúcar, e o professor Moltmann, a gente conversando num dia lindo de sol,
eu não ia perder a oportunidade de conversar também sobre teologia. E ele me falou que não estava seguro se foi a melhor decisão dele ter se tornado teólogo. Ele sempre sentiu falta da igreja local, onde ele foi pastor há 60 anos atrás. A minha pergunta que eu faço, então, dentro do que já foi começado a ser falado na pergunta do Adriano, é, em função disso, dos desafios que a teologia tem hoje, da necessidade do teólogo, da teóloga estar encarnado, incorporado na vida do povo, qual seria, então, a recomendação que o senhor dá para os futuros teólogos e teólogas, especialmente no Brasil, um país de futuro, como o senhor falou sempre? Gehen Sie für einige Jahre in die Gemeinde, bevor Sie eine Position in UNITA oder in São Paulo annehmen. Antes de vocês assumir qualquer cargo acadêmico, trabalhem nas comunidades. Okay. Eu vou, então, para um outro tema, né? Vocês sabem que a publicação em 1964 do livro do professor Moltmann foi muito impactante, né, no mundo acadêmico europeu, e depois a obra foi traduzida para vários idiomas, chama Teologia da Esperança, e então agora tem relação com essa questão. Os acontecimentos na Europa no século XX marcaram-na profundamente, sendo que importantes pensadores buscaram, cada um à sua maneira, entender aquele momento. É uma grande questão, toda a crise provocada pelas duas guerras mundiais colocam em crise toda uma cultura, todo um mundo que foi pensado nos últimos 5 séculos no Ocidente. Então, tentava-se entender isso. E no seu caminhar até a teologia da esperança, há uma parada obrigatória, que é também uma das causas da origem desta obra em teologia. O encontro com o princípio esperança. O princípio esperança é também um livro do filósofo alemão Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung, que coloca a esperança em um movimento antecipador do futuro, para o qual aquele que espera projeta o seu ainda não ser para este futuro ainda não realizado. Ele chama isso de sonhar acordado, né? Neste sonhar acordado, decidimos por seguir em frente e em direção daquilo que é o novo. Então, essa expressão ainda não demonstra um caminhar de esperança que está orientado para o futuro, como algo a se confirmar, né? Então, a colocação que eu faço e que se abre para a conversa com ele, então, nesse momento, é como que surge o tema da esperança e como que ele aparece aí como elemento hermenêutico que é levado ao centro do pensamento teológico, conforme as palavras do próprio professor Moltmann, já não mais teorizava sobre a esperança, mas a partir dela. Die Theologie der Hoffnung hat 2 Väter. A teologia da esperança, minha teologia da esperança, tem 2 pais. Einmal den marxistischen Philosophen Ernst Bloch, der mir ein väterlicher Freund war und in unserer Nachbarschaft in Tübingen wohnte. Primeiramente, o filósofo marxista Ernst Bloch, que se tornou um pai muito amigo, que morava na vizinhança onde eu morava. War so sehr Marxist, dass die Marxisten in Ostdeutschland ihn herausgeworfen haben.
tão marxista que os marxistas da Alemanha Oriental o expulsaram de lá. Der andere Vater war Christoph Blumhardt. O outro pai se chama Christoph Blumhardt. Er kam aus dem schwäbischen Reich Gottes Pietismus. Ele proveniente do pietismo do Reino de Deus da Suábia. Und er wurde ein Erweckungsprediger in Bad Boll und hat da eine Gemeinschaft gegründet für seelisch Belastete. Ele foi pregador reavivalista em Bad Boll e criou uma comunhão para pessoas com carga espiritual, sofrendo de trauma espiritual. Er ist der Vater der dialektischen Theologie von Karl Barth und Eduard Thurneisen. Ele é o pai da teologia dialética de Karl Barth e Eduard Thurneisen. Er ist der Vater der religiös-sozialen Bewegung mit Leonhard Ragaz. Ele é o pai do movimento social-religioso de Eduard Ragaz. Und er ist der Inspirator der Theologie der Hoffnung. E ele é o conselheiro da teologia da esperança. So bin ich auf das Thema der Hoffnung gekommen. Assim eu cheguei ao tema da esperança. Später entdeckte ich, dass die mittelalterliche Theologie eine Theologie der Caritas ist. Depois eu percebi que a teologia do medievo era uma teologia da caridade, da caritas. Und die reformatorische Theologie ist eine Glaubenslehre. E a teologia da reforma é uma doutrina da fé. Und dann fragte ich mich, und wo bleibt die Hoffnung? Eu me perguntei, e onde é que fica a esperança? Die Hoffnung wanderte aus den Kirchen aus in der Neuzeit. A esperança estava migrando para fora das igrejas da modernidade. In die säkularen Bewegungen für Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Estava migrando para movimentos seculares em favor da igualdade e da liberdade. Und in die Politik der Vereinigten Staaten. Das Siegel der Vereinigten Staaten heißt Novus Ordo Seclorum, the New World Order. Und das ist messianisch. E também migrou para dentro da política, porque o símbolo dos Estados Unidos é Novus Ordo Seclorum. A nova ordem do mundo. A nova ordem do mundo é o símbolo dos Estados Unidos. Então, a esperança migrou para dentro da política. Und darum geriet ich mit meiner Theologie der Hoffnung in Auseinandersetzung mit den säkularen Bewegungen der Hoffnung, dem Marxismus und dem Amerikanismus und so weiter. E com isso, com a minha teologia da esperança, eu entrei em contato e me relacionei e entrei em diálogo com a esperança dos movimentos seculares, tanto marxistas quanto dos Estados Unidos. Die Hoffnung ist nicht nur ein Thema der Theologie, sondern auch eine Motivation zur Theologie. A esperança não é só um tema da teologia, mas também é uma motivação para a teologia. Wir sehen die Gegenwart im Licht der Auferstehung Christi und des kommenden Reiches Gottes. Pois nós vemos o presente com os olhos da ressurreição e do futuro reino de Deus. Darum kritisieren wir die Ungerechtigkeit und Gewalttat und befördern den Frieden und die Gerechtigkeit auf Erden.
Por isso nós criticamos a violência e a injustiça e nós lutamos em favor da justiça e da liberdade para todos. Hätten wir keine Hoffnung, würden wir nichts tun. Se não tivéssemos esperança, nada faríamos. Eu me sinto multimaniano em extremo quando a gente está falando disso. E ao longo da minha carreira docente, eu fui descobrindo paulatinamente, hoje eu estou mais do que convencido de que a escatologia que a gente fomenta nas igrejas evangélicas, desgraçadamente, é uma vaca sagrada que a gente não pode tergiversar em desmontá-la. Eu, quando dava aula no seminário metodista, há alguns anos atrás, na faculdade lá no Bennett, tive um aluno que hoje em dia é pastor metodista, uma pessoa maravilhosa, e a gente estudando escatologia, lendo os textos do professor Moltmann, mas não só, até para ser coerente com o meu multimanismo, né? Quando chegou no quesito, no tema inferno, eu explicitei com todo cuidado pastoral que todo teólogo tem que ter, porque você não pode arrancar as bases da fé da pessoa, né? Se você não tem uma camisa melhor para dar, não vai arrancar ela e dizer, é uma porcaria. Você tem que ter uma outra para substituir. Então, com todo carinho, com todo cuidado, eu disse que eu tenho muita dificuldade com o inferno, com o ranger de dentes, com o sofrimento eterno. Né? No mínimo, é um problema que é dosimetria da pena. Né? Se o Stalin fez maldade durante 70 anos, como é que ele vai ficar punido para a eternidade? Isso é um absurdo no princípio da dosimetria da pena. Pois é. E a gente discutindo, conversando, lendo textos riquíssimos do professor Moltmann, que falava desse quesito que repito, meu juízo, depois de 20 anos dando aula de teologia, convivesse em vários ambientes, especialmente ambientes pentecostais, fui descobrir, estou mais do que convencido que isso é uma vaca sagrada. E esse aluno, pastor metodista agora, mas aluno na época, ele falou assim, mas peraí, se não tem inferno, nós vamos pregar o quê? Isso não tem outro nome, é sadismo. É sadismo. E eu disse para ele, com a inocência do meu coração, que está aqui hoje, puro como, prega o amor de Deus, o reino de Deus, a vida eterna. Você precisa tripudiar a pessoa no inferno para ficar feliz no céu? Existe um inferno. Mas Cristo superou esse inferno. In der Offenbarung Johannes steht, ich habe die Schlüssel der Hölle. Was macht Christus mit den Schlüsseln? Aufschließen. No Apocalipse diz, eu tenho as chaves do inferno. E o que Jesus faz com as chaves do inferno? Ele abre. Ja. Und darum kann man mit Batjajew sagen, ich muss an eine Hölle glauben, aber nicht, dass jemand drin ist. Eu posso então afirmar, a gente tem que acreditar num inferno, mas não tem ninguém lá. Não é preciso que alguém vá para lá. O nosso próximo tema, e que é um tema fundamental na reflexão teológica do professor Moltmann, tem relação com aquilo que se fala, qual que é o sentido de falar de Deus depois de Auschwitz, aquele contexto da guerra, os campos de concentração e todo um processo que está envolvido nisso, né? Então, um ponto marcante no contexto da sua reflexão teológica é a menção de Auschwitz. O início de sua teologia tem como pano de fundo essas experiências, um momento no qual uma pergunta que se fazia, originária de Emmanuel Levinas, era como falar de Deus depois de Auschwitz. De que então é para falar depois de Auschwitz, senão de Deus? Este não mais poder falar de Deus e, contudo, ter que falar de Deus,
em face da experiência esmagante do peso da culpa na minha geração, é possivelmente a raiz de meus esforços teológicos, pois o pensar sobre Deus sempre de novo me leva de volta àquela aporia. O que significa falar de Deus depois de Auschwitz e qual é a relação deste tema com a teologia da cruz? O que significa, nesse contexto, refazer o conceito de Deus a partir da solidariedade? Ou então, quando li o grito de Jesus ao morrer, meu Deus, por que me abandonaste? Soube com certeza, está ali o único que me compreende. Comecei a compreender o Cristo atribulado porque sentia que ele era compreendido por ele. O irmão divino na aflição, que leva consigo os cativos em seu caminho para a ressurreição. Man hat mein Buch, Der gekreuzigte Gott, der 1972 erschien, ein erstes deutsches theologisches Buch nach Auschwitz genannt. O livro que eu escrevi em 1972, O Deus Crucificado, foi designado como sendo o primeiro livro teológico depois de Auschwitz. Aber es ist nicht ein Buch der Opfer von Auschwitz, das waren Juden und Polen und Russen. Es ist ein Buch aus dem Volk der Täter. Este não é um livro das vítimas, ou seja, dos judeus, dos poloneses, mas é um livro a partir dos assassinos, dos que fizeram a matança. Aus der Perspektive der Opfer hat Elie Wiesel das Buch Nacht geschrieben. A partir das vítimas foi escrito o livro Noite. Elie Wiesel. Elie Wiesel. Ja. Ja. Und darin beschreibt er eine Szene, 3 Gefangene werden aufgehängt. E aí ele descreve uma cena em que 3 pessoas são enforcadas. Und der 3. war ein Junge und quälte sich am Galgen. E o terceiro era um jovem e ele estava se judiando, se torturando no cadafalso. Und dann fragt wo ist Gott? E aí ele Wo perguntou, ist Gott? onde está Deus? Onde está Deus? Und hört eine Stimme, hängt dort am Galgen. E aí ele ouve uma voz, ele está pendurado lá na cruz. Das ist eine starke Kreuzestheologie für die Opfer. Essa é uma teologia da cruz para as vítimas. Gott aus der Sicht der Solidarität mit den Opfern neu zu formulieren, heißt ein christologisches Konzept von Gott entwickeln. Er betet in Gethsemane und hat eine Seele betrübt bis in den Tod und er stirbt auf Golgatha mit den Worten, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Das ist eine Solidarität mit den Leidenden und den Opfern der Menschen. Reescrever uma teologia da cruz significa agora conceber Deus como aquele que sofre na cruz e esse é o Deus que é solidário conosco. Wir haben sonst eine Stellvertretungschristologie. Christus ist für unsere Sünden gestorben, aber die Reformatoren haben eine Solidaritätschristologie entwickelt. Gott ist solidarisch mit uns Menschen.
in Jesu Leiden und Sterben. Os reformadores desenvolveram uma teologia da solidariedade em substituição a uma teologia da morte vicária de Jesus. Und in der Gegenwart haben wir die Überwindung von Diktaturen erlebt. No presente, nós experimentamos a superação de ditaduras. In Griechenland, in Osteuropa, in Lateinamerika. Na Grécia, na América Latina, na Europa Oriental. Und wir haben die Wahrheitskommission, die Opfer ehren und die Täter zu Estabelecemos a Comissão da Verdade que honra as vítimas e que traz à justiça os perpetradores da injustiça. Und für diese Wahrheitskommission trete ich sehr ein, auch in Deutschland. Eu sou muito a favor também na Alemanha, a favor dessa Comissão da Verdade, ou dessas comissões de verdade. Danke. Levi? Não. Ok. Nós vamos para próximo ponto, né? Aqui eu fui inspirado pelo teólogo luterano argentino Guillermo Hansen. Está relacionado com a questão da relação entre razão e fé própria da modernidade, que ela não se refere apenas à distinção, não é apenas uma distinção entre razão e fé, mas também ao que se pode chamar de ontologia do presente e ontologia do futuro. Isso será explicitado. A relação paradoxal entre essas esferas indica uma unidade intrínseca que se manifesta na história como contradição. A razão, ela é útil porque ela assiste a humanidade na compreensão das coisas pertinentes a este mundo, mas ela não pode ser estabelecida como um sistema religioso metafísico. A fé é a capacidade de ver o mundo com os olhos de Deus, de ver as coisas habitadas por uma promessa que aparece sempre manifestada no seu contrário. Como diria o Carlos Mestre, Jesus na contramão. Quando nos detemos apenas na essência das coisas, não vemos os vazios que perpassam a criação, o gemido e o suspiro que a natureza emite, o sofrimento das criaturas sobre o peso de suas próprias fissuras, suas fragmentações. Podemos afirmar que a razão se ocupa com o ser ou a essência das coisas, pressupondo uma ontologia da presença, mas a fé baseia-se numa ontologia da ausência, fazer isto em memória de mim, que se manifesta na história como contradição. Então, nesse sentido, a gente pode entender as narrativas bíblicas, a narrativa da eleição de Israel, as histórias sobre a ressurreição, como mundos onde os perdedores, os marginais, são vindicados, já que eles ou elas não podem ser enquadrados dentro de um marco de causalidade próprio dos sistemas científicos da modernidade. Der moderne Naturalismus nimmt nichts von den Leiden der Geschöpfe und von den Wehen der Natur wahr. O moderno naturalismo não percebe, não se apercebe dos males e das dores de parto da natureza. Beschreibt nur, was ist. Ele somente descreve aquilo que é, o que existe. Aber die transzendente Perspektive der Hoffnung sieht das Leiden der Kreatur.
Mas a perspectiva transcendental da esperança é que vê o sofrimento da natureza. Und hört den Schrei der Natur. E ouve o grito da natureza. Warum? Weil die Hoffnung auf eine Zukunft gerichtet ist, in der der Tod nicht mehr sein wird, noch das Töten. Por quê? Porque a esperança tem a capacidade de ver a partir de um futuro onde não haverá mais morte, nem haverá mais assassinato. Und darum kann man die Geschichte Israels und die Auferstehungsberichte als Wellen der Zukunft, die schon Gegenwart wird, verstehen. Aí podemos entender tanto a história da libertação de Israel do Egito, quanto o relato da ressurreição como ondas. Nicht nur die Verlierer und Marginalisierten, sondern auch die unterdrückte Natur frei wird. Na qual se pode perceber onde não só os marginalizados, explorados e oprimidos, mas também a natureza oprimida é salva. Eu não posso deixar de me alegrar pelo fato de que, lendo os textos que Jürgen Moltmann escreveu, e talvez um dos que foi para mim porta de entrada e que não pretendia ser nenhum tratado demoradamente elaborado, um livretinho que foi fruto da presença dele na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em 1977. O livrinho chama-se Paixão pela Vida. E que, na verdade, depois de ler muitas outras obras dele, no doutorado, eu fui descobrir que aquele livretinho era como que um fio condutor de toda a teologia do Jürgen Moltmann. Inclusive, isso é uma dica, tá? Quem quiser fazer doutorado com ele, leiam esse livro, que ali está o bizu, para conhecer muito do pensamento dele. O livro conduziu toda a obra dele ao longo desse tempo. E o que eu sempre achei de fascinante, que inspirou para mim, é que o Jürgen Moltmann faz uma oposição explícita entre o Deus da Bíblia e o Deus de Platão e Aristóteles. O Deus de Platão e Aristóteles é o Deus da apatia, o Deus da ataraxia, o Deus que leva a pessoa num estado mais profundo e sublime da absoluta imperturbabilidade com tudo que acontece no mundo. Mas o Deus de que nós de fato precisamos na América Latina, o Deus que a gente precisa no Brasil, é o Deus que se comove, é o Deus que se incomoda, que se deixa perturbar. É engraçado que ninguém mais, ninguém menos que o Karl Rahner, um dos mais importantes teólogos católicos do século passado, ele acusou o Jürgen Moltmann de, é um palavrão, hein? Patripacianismos, porque o Moltmann falou que Deus estava sofrendo e que isso é um pecado capital. Mas é o Deus da Bíblia, é o Deus que não se deixa imperturbado, imperturbável diante do sofrimento das pessoas. E nesse sentido, foi um caudal riquíssimo que inspirou e inspira até hoje a teologia na América Latina. A solidariedade com os pobres, o incômodo diante do sofrimento do meu próximo, a angústia que eu sinto profunda em mim quando eu sei que o inocente está sofrendo. Eu julgo, eu reputo que isso é uma das cargas mais fortes para a gente elaborar uma teologia que de fato seja contemporânea, que fale para a vida das pessoas. Por quê? Porque ela parte da melhor das premissas. Ela não parte da imperturbabilidade, ela não coroa a imperturbabilidade como o ápice da espiritualidade. Pelo contrário, a genuína espiritualidade deve levar a gente a um estado de comoção com o que está acontecendo no mundo. Imaginem vocês, se a evangelização tão decantada em nossas igrejas, ela se deixasse perturbar por isso, ela teria uma mudança de foco tremenda, porque a gente não se preocuparia em dar folheto para as pessoas e dizer Jesus te ama, mas ela estaria preocupada fundamentalmente em saber como as pessoas vivem e de que forma a gente pode, de modo solidário, ajudar as pessoas a mudarem as suas vidas. Eu vou para 7 agora. Zibel. Fale, Zibel.
O nosso próximo ponto está ligado a essa questão que já vem sendo colocada sobre a fé. E a fé, ela não procura adaptar-se ao aqui e agora, mas a um meio que está ainda por vir. O caráter incompleto da realidade possibilita o não adaptar-se, que nos liberta da imersão automática nos constrangimentos do nosso ambiente. A razão moderna procura sempre emendar, suturar, até mesmo esconder as contradições da realidade. Podemos comparar o pensamento moderno com a forma como os discursos religiosos têm se comportado no contexto daquilo que a gente chama de modernidade, alguns chamam de pós-modernidade religiosa. Marcados pela centralidade e exacerbação dada ao indivíduo. Hoje, as novas formas de construção de subjetividade são aquelas do bom consumidor e do bem consumível, que tendem a colocar diante do eu, do sujeito, tanta possibilidade de poder ocupar o lugar de objeto de glorificação, quanto o risco de se deparar com o fracasso do ideal de realização de uma estética perfeita da existência. Qualquer objeto é utilizado como algo consumível e significativo para o sustento da vida. Fica claro o caráter de urgência com que o sofrimento deve ser aplacado e o imperativo de adaptação a uma lógica utilitarista, aspectos próprios dos discursos da nossa época. Ao contrário disso, podemos afirmar que a fé é a capacidade de ver o mundo com os olhos de Deus, de ver as coisas habitadas por uma promessa que aparece sempre manifestada no seu contrário, que ela é uma expressão de fissura desta própria realidade, uma superação desta imersão automática em que nós nos submetemos tão facilmente, inclusive no WhatsApp. Sie haben recht, in der heutigen modernen Gesellschaft steht das Individuum im Zentrum. Você tem razão, na sociedade moderna atual, o indivíduo está no centro. Aber Sie haben Unrecht, die neue Subjektivität des Menschen wird unterdrückt. Mas a nova subjetividade das pessoas, de fato, é oprimida. Schalten Sie das Fernsehen aus und malen Sie Ihre eigenen Bilder und erzählen Ihre eigene Geschichte. Por que vocês não desligam a TV e desenham os próprios desenhos e relatam as próprias histórias? Und nehmen Sie die Kopfhörer ab und singen Sie selber. Tirem os fones de ouvido e cantem vocês mesmos. Das wäre die neue Subjektivität. Esta seria a nova subjetividade. Ok? Wollen Sie weiter, Gonçalo? Vou agora para o tema da destruição e esgotamento do meio ambiente. Retomando o livro Teologia da Esperança, você afirma que o cristianismo, vocês lembrem da apresentação do Levi hoje, na parte inicial, tornado organização religiosa do Império Romano, tirou da escatologia cristã sua força transformadora da vida no presente e a relegou às últimas coisas, fazendo-as perder o seu sentido orientador, animador e crítico da realidade presente e futura, antes do fim último. Desvinculou-se, pois, dos ensinamentos sobre a cruz, a ressurreição, exaltação e senhorio de Cristo. A escatologia separou a fé cristã da esperança do dia a dia, remetendo a felicidade para o além,
exaurindo-se de sua tarefa crítica e profética contra a realidade excludente, a realidade do poder econômico e político que subjuga os povos e promove a destruição e o esgotamento do meio ambiente. Recordo aqui uma afirmação do seu livro Deus na Criação. O sábado abre a criação para o seu verdadeiro futuro. No sábado, a redenção do mundo é celebrada como aperitivo do mundo que há de vir. Eu lembro que o Rubem Alves gostava muito dessa expressão. Aperitivo. Em que sentido podemos relacionar essa interpretação com as questões que envolvem a redenção do mundo? Hoje, sujeito ao arbítrio do poder econômico e político que promove a sua destruição. Sie haben recht. Kaiser Konstantin und die nachfolgenden byzantinischen Kaiser haben das Christentum zur Staatsreligion gemacht und ihr eigenes Reich, das römische Reich, zur Millennium Christi. Então, você tem razão. O imperador Constantino e os que o seguiram transformaram o cristianismo numa religião oficial e inauguraram aquilo que eles chamaram o milênio de Cristo. Heute entsteht ein nicht konstantinisches Christentum in Asien, Korea ist das Zentrum und in Afrika. Quênia ist das Zentrum. Hoje surge um novo tipo de cristianismo parecido com essa concepção constantiniana, tanto na Coreia é o centro, e na África, a Quênia é o centro. Und für diese Kirchen ist die christliche Hoffnung nicht auf die letzten Dinge bezogen, sondern auf die ersten Dinge. Então, para essas igrejas desse movimento, não são as últimas coisas que interessam, mas as primeiras coisas. Christliche Eschatologie spricht nicht vom Ende des Lebens, vom Ende der Geschichte, vom Ende der Welt, sondern vom Anfang. A escatologia cristã não fala do fim dos tempos, do fim do mundo, do fim das coisas, mas do começo. Christus ist der Anfang. Jesus Cristo é o início. Und der Anfang des Lebens und der Anfang des Reiches Gottes und der Anfang des Guten, das das Böse überwindet. É o início do reino de Deus, é o início do bem que supera o mal. Und das gilt auch für Gott in der Schöpfung. Isso também vale para Deus na criação. Der Sabbat ist nicht nur für die Menschen da, O sábado não auch für die Tiere in des Menschen Hand. O sábado não foi feito somente para as pessoas, mas também para os animais que estão na guarda das pessoas. Und alle 7 Jahre soll das Land unbebaut bleiben, ungenutzt. A cada 7 anos é para ter o poisio da terra, damit das Land seinen Sabbat Gott feiern kann. Para que a terra também possa festejar, celebrar o sábado do seu Senhor. Die moderne Landwirtschaft hat das vergessen. A agricultura moderna se esqueceu disso. In Norddeutschland, in meiner Jugend, vor 90 Jahren, wurden die Felder alle 5 Jahre brach liegen gelassen. Na minha terra, no norte da Alemanha, há 90 anos atrás, então a cada 5 anos as terras eram deixadas em pouso. Damit das Land sich erholt und die kleinen Tiere auf die Felder kommen und die kleinen Jungs unter ihnen auf den Feldern Fußball spielen konnten. Para que a terra se recuperasse e para que os animais menores pudessem viver e para que as crianças menores como eu pudessem jogar futebol lá. So, wir sollen nachdenken über
den Sabbat der Erde. Deveríamos repensar o conceito de sábado da terra. Wer den Sabbat der Erde missachtet, muss vom Land wegziehen. Quem não cumpre o sábado da terra deveria mudar-se do campo. Wer den Sabbat der Erde achtet, bleibt. E quem o cumpre poderia ficar. Im Buch Deuteronomium haben wir eine ökologische Erklärung für Israels Gefangenschaft in Babylon. Nós temos no livro do Deuteronômio uma explicação ecológica para o exílio de Israel na Babilônia. Weil sie den Sabbat der Erde missachtet haben, sind sie 70 Jahre in Gefangenschaft in Babylon. Por terem desrespeitado o sábado da terra, Israel permaneceu 70 anos no exílio babilônico. Und nach 70 Jahren kehren sie zurück und die Erde hat sich erholt. E depois de 70 anos eles podem voltar porque a terra se recuperou. Wir brauchen eine Theologie der Erde. Precisamos de uma teologia da terra. Denn wenn die Erde verdirbt, verdirbt auch die Menschheit. Porque se a terra se estraga, a humanidade também se vai. Uma das viagens que o professor Moltmann fez do Brasil, ele quis subir ao Cristo Redentor mais uma vez, e a gente pegou o bondinho. E subindo o bondinho, que é uma viagem muito bonita, ele olhando para aquela natureza estupenda, ele me perguntou, que árvore é essa? E eu me vi diante de uma situação constrangedora, que eu não sabia o nome daquela árvore. E ele imediatamente falou assim, isso é falta de cuidado com a natureza. O que eu queria destacar aqui é uma questão metodológica importantíssima. Eu havia dito na minha palestra, na introdução, que o jeito com que o professor Moltmann fez teologia foi diferente de todo mundo, dos seus contemporâneos. Não foi um sistema que já tinha ponto de chegada e ponto de largada e ponto de chegada já previamente determinado. A teologia que ele foi fazendo foi sempre em diálogo com os conflitos e angústias do tempo. Em 64, o problema era a escatologia e o abandono do futuro como inspiração para o tempo presente. Em 70 e 72, era o abandono da vida no mundo, os riscos que os regimes discricionários na América Latina, por exemplo, e aí veio Deus crucificado. Nos anos 80, o grande angústia do homem, do ser humano, especialmente na Europa, mas não somente, eram os riscos que já se anteviam, que agora a gente agoniza. Era a agonia do planeta Terra. Então ele construiu um texto, um livro, uma teologia, que até então ninguém tinha dado nome para isso. Ecoteologia. Mais do que um negócio super atual, ele entrou em diálogo com parceiros, com interlocutores que até então não estavam autorizados. Eu falei aqui Isaac Luria, da mística, da cabala medieval, judaica. Mas vocês não acham sintomático que o livro dele, Deus na Criação, é amado e venerado entre ninguém mais, ninguém menos do que os adventistas? Eu dei um curso na faculdade metodista da Alemanha, e tinha um aluno que estudava lá, era adventista. Ele ficou fascinado com a ecoteologia do Jürgen Moltmann, porque ele falou, Levi, é o primeiro teólogo luterano, reformado, evangélico, que destaca coisas que a gente fala e com quem a gente tem a possibilidade de travar diálogo. Ontem, eu estava esperando a saída para vir para cá, ligou para mim um ex-aluno meu, adventista, que ouviu um sábado passado e estava fascinado com a abordagem dele sobre a criação. Ou seja, teologia não é uma conversa, uma elucubração que só interessa a uma meia dúzia, um negócio irresponsável. Teologia, se quer ter esse nome de verdade, tem que estar angustiosamente preocupado com os grandes conflitos do nosso tempo. Quem faz isso, mesmo sem o saber, é o Moltmanniano. Okay. Ich habe mit Leonardo Boff eine tiefe Freundschaft zur Erde. Eu tenho, juntamente com Leonardo Boff, uma amizade muito grande com a Terra. Es gibt auch ein Dokument, Rio
2000 Existe documento Rio 2000 zur Umweltethik, a respeito da ética ambiental, dass wir die Tiere und Pflanzen achten sollen, que devemos respeitar animais e plantas, ungeachtet des Nutzen für den Menschen. sem levar em conta qual é a sua utilidade para as pessoas. Ja, und das ist die richtige Haltung gegenüber den Mitgeschöpfen, und die Erde hat eine Verheißung. Esse é o posicionamento correto para com as criaturas como nós, e Hat eine Verheißung. a Terra contém uma promessa. Sie ist nicht Material für die menschliche Zivilisation. Ela não é material para a civilização humana. Im Noah-Bund gibt es das Zeichen des Regenbogens, Na aliança wie com man Noé, ausgelegt hat. na aliança com Noé tem o símbolo do arco-íris. Und das ist ein Zeichen für den direkten Bund zwischen Gott und der Erde. E esse é sinal direto da aliança de Deus com a Terra. Ob Menschen da sind oder nicht, Gott hat einen Bund mit der Erde gemacht. Independentemente se há pessoas ou não, Deus fez uma aliança também com a Terra. Und die zukünftige Welt wird eine neue Erde haben. E o mundo futuro terá uma terra nova. Und die Menschen werden darauf mit Lust und Freude wandeln. E as pessoas vão poder viver sobre essa terra com alegria. Eu vou então colocar mais um ponto para a nossa conversa, que está ligado à questão, tem mais a ver com a questão do perdão, se a gente pode esquecer as atrocidades ou perdoar os abusos, né? O teólogo Miroslav Volf, que foi seu aluno em Tübingen, no livro Fim da Memória, pergunta se podemos esquecer as atrocidades ou perdoar os abusos. Nós vivemos numa época em que geralmente se aceita que os erros do passado, como genocídios, ataques terroristas, injustiças pessoais, devem ser constantemente lembrados. Wolff, entretanto, propõe a ideia radical de que abandonar essas memórias, depois de certo ponto e sob determinadas condições, pode realmente ser a atitude adequada. Ele assinala que há formas de lembrar erradas que perpetuam o mal cometido em vez de se proteger contra ele. Muitas vezes, a justa espada da memória corta muito bem o que procura defender. Lembrar tem implicações não só para o indivíduo, mas também para quem pratica o mal e para a comunidade em geral. As próprias histórias de perseguição a Wolff constituem o pano de fundo da sua busca por recursos teológicos para fazer das memórias uma fonte de cura, em vez de uma fonte de aprofundamento da dor e da animosidade. No nosso contexto, e você conhece muito bem a América Latina, em que sentido é apropriado falar do esquecimento das atrocidades e do perdão dos abusos? A gente sabe, e aqui eu estou retomando Walter Benjamin, que a apresentação da história passada e presente na sua integridade permite a sua integração na vida das nossas comunidades. A narração do passado e do presente na sua totalidade, imprescindível para uma vida justa, permitirá também a integração e a superação da história da violência na nossa sociedade. Mein Schüler und Freund Miroslav Volf unterscheidet in diesem Text nicht zwischen Tätern und Opfern. O meu aluno Miroslav Volf, nesse texto citado, não distingue entre vítimas e perpetradores. Wenn die Opfer den Tätern das Leiden, das ihnen zugefügt wurde,
vergeben, tun sie nicht nur etwas Gutes für die Täter, sondern auch etwas Gutes für sich selbst. Se as vítimas das chacinas ou dos maus tratos perdoam aos que o afligiram, então eles não fazem algo de bom somente para os que perpetraram o mal, mas também para si próprios. Wenn wir Schuld vergeben, vergessen wir die Schuld des anderen. Quando perdoamos a culpa, nós esquecemos a culpa do outro. Aber für die Täter gilt, sich immer an die Schuld zu erinnern. Mas para os que cometeram algo de errado, vale que sempre devem se lembrar daquilo que fizeram. Uns haben Juden gesagt, wenn ihr Deutschen immer an Auschwitz denkt, dann können wir Auschwitz vergessen. Os judeus sempre diziam, não isso. Estava no escrito, não. Sorry. Tudo bem. Tudo bem. Os judeus sempre diziam a nós alemães, se vocês sempre se lembrarem de Auschwitz, nós podemos esquecer a culpa de vocês. Ja. Für die Täter ist es eine Ermutigung, die böse Tat nicht zu vergessen, sondern immer zu erinnern. Deve ser, os perpetradores devem ser animados a sempre se lembrarem e nunca esquecerem aquilo que fizeram. Wenn mir die Schuld vergeben ist, kann ich sie erinnern, ohne Depression und ohne Verlust des Selbstwertgefühls. Quando eu sei que a minha culpa é perdoada, eu posso me lembrar dela sem ter depressões e sem desfazer a minha autoestima. Aber was das im lateinamerikanischen Kontext heißt, bitte ich Levi Bastos zu erzählen. O que significa isso para o contexto latino-americano é com você. Eu posso dar um exemplo muito próximo de nós. A ditadura na Argentina, essa pergunta foi levantada, especialmente a Igreja Metodista, mas não somente. É uma discussão que se criou na sociedade. O que fazer com os que perpetraram tortura contra pessoas inocentes, presos pelo regime militar, e a sociedade precisava ser redimida através do perdão. Um caso mais recente talvez seja na África do Sul, que é muito natural conosco, mas na substância é essa. A pergunta em que medida o perdão pode ser redentor, não somente para mim, mas para aquela pessoa que é perdoada. Mais do que atual, e agora a gente está vivendo isso sempre. E talvez o fato de que na África do Sul se colocou o carrasco diante da vítima. O carrasco tinha que reconhecer. Nesse sentido, eu acho que a Comissão da Verdade brasileira é um pouco fake. Ela não colocou o carrasco diante da vítima. Acho que tem um problema histórico aí de fundo que precisa ser mais aprofundado. Gut. Ich danke Dr. José Adriano für seine 7 tiefsinnigen Fragen. Eu agradeço ao professor José Adriano pelas suas 7 profundas perguntas. Quero tomar a palavra para ratificar o que o professor Moltmann está dizendo. Quando o Adriano mandou as perguntas para mim, eu falei, Adriano, meu Deus, você, cara, não estudou, não foi doutorando do Moltmann, mas sabe mais do que eu. Ele é uma fera. Vocês têm um excelente professor aqui, gente. Eu queria... Eu queria agradecer ao professor Levi, ao professor Nelson Iberzetza e ao professor Moltmann. Só uma pergunta a mais que não está no script. Noch eine letzte Frage.
nos bastidores da história das suas vindas ao Brasil, que em 1977, man sagt 1977, als Sie in Brasilien gewesen sind, das erzählt man sich, levaram você para ouvir música numa igreja. genommen, um Musik in einer Kirche zu hören. Ja. E a música era europeia. Das war europäische Musik gewesen. E você disse, por que vocês estão tocando música europeia e não música brasileira? Eu queria saber se isso é verdade. Ich möchte wissen, ob das Wahrheit ist. Segundo, e se ontem e hoje você ouviu música brasileira? Ob Sie gestern und heute brasilianische Musik gehört haben. Muito obrigado. Ich bin in Brasilien, um brasilianische Musik zu hören, in brasilianischen Stränden ins Wasser zu gehen und brasilianische Theologie zu hören. Eu estou aqui no Brasil para ouvir música brasileira, para ir na praia brasileira e para entender de teologia brasileira. Ontem ele já foi na praia e se maravilhou com a praia brasileira, tomou suco de maracujá, ficou super feliz aqui em Vitória. Bem, vamos encerrar, lembrando que retornamos às 14 horas. Um bom almoço a todos e a todas. 14 horas de volta.